Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do Giro da Transparência da ANEFAC, um programa que traz entrevistas exclusivas acerca do prêmio ANEFAC Troféu Transparência. Eu sou Grazi Rossato, Head de Tecnologia aqui na ANEFAC, e hoje tenho o prazer de conversar com Ronaldo Martins, CEO da Ronaldo Martins e Advogados, e também Head Jurídico aqui da ANEFAC. Bem-vindo, Ronaldo. Oi, boa tarde, Grazi. Muito obrigada por estar conosco nessa premiação da ANEFAC. Ficamos aí honrados por contar com vocês nesse processo e apoiando essa premiação que é tão importante para nós e para tantas empresas. Exato. O Troféu Transparência é um ícone, né, no mercado empresarial, e ele é muito importante para a gente estar discutindo um pouquinho sobre essa premiação. E por que Ronaldo Martins e Advogados se juntaram com o prêmio Troféu Transparência? Exatamente pela relevância e importância que ele tem, né? Ele não é um evento simbólico apenas, né? Ele procura reproduzir para os stakeholders e para o mercado a relevância de você ter uma boa governança através desse mecanismo da transparência, né? Ele é um termo um pouco subjetivo, mas ele traz, por trás dele você tem muitos referenciais para um mundo empresarial. Sem sombra de dúvida, a gente vem conversando aqui sobre a importância, né, dessa premiação e também a importância dessa pauta da transparência, né? E quais os valores da transparência e ética estão alinhados com a visão e missão da sua empresa? Você tocou num ponto importante, né? Nós temos o termo transparência, mas ele, para nós, está linkado com a ética e com a relevância da longevidade dos negócios, né? A integridade dos negócios. Então, ele é muito relevante porque praticar a transparência, a ética e a integridade dos negócios empresariais é um desafio bem grande. Mais do que uma pauta, ela tem que ser vivenciada, né? Ela tem que ser estruturada, ela tem que fazer parte das estratégias das empresas, né? Sem isso, você tem uma dificuldade muito grande de mostrar para o mercado a relevância das suas práticas, né, administrativas, financeiras, de governança, de integridade. E como que Ronaldo Martins e Advogados vivenciam a transparência no dia a dia, no seu ecossistema, dentro da própria empresa? Nós temos uma dificuldade, né? O noticiário vem trazendo qual é a dificuldade de você entender a segurança jurídica, né? Então, você tem as práticas internas, é óbvio, né? Não preciso nem me alongar nisso, mas o grande desafio é como levar para o mundo externo, né, esse termo de transparência alocado à segurança jurídica, né, à integridade corporativa. Então, o nosso desafio é duplo, é o interno, né, que eu acho que é muito mais fácil da gente operar, mas muito mais difícil é você transmitir isso para o mundo empresarial, né? E como é que a transparência, né, essa iniciativa, ela tem relação aí com o ecossistema como um todo, né? Clientes, parceiros de negócio, como é que as coisas acontecem aí relacionadas a isso? Você tem a transparência como um mecanismo importante tanto para o setor público quanto para o setor privado. No caso do setor público, ele é a accountability necessária para você aferir os gastos públicos, as instituições, né? E aí, por isso, nós temos o Tribunal de Contas, essas coisas todas. No setor privado, ele adquire uma importância maior, porque os stakeholders de uma empresa são diferentes do setor público, né? Então, você reúne uma série de outros elementos, outros pontos chaves, né, no mundo empresarial. Então, esse é o core business da transparência para o setor privado, né? Então, a pauta é diferente, você está querendo dizer que ela tem stakeholders diferentes, importâncias diferentes quando a gente fala de setor público, quando a gente fala de setor privado. Exatamente. Bacana. E como você vê o papel da transparência na construção desse mercado cada vez mais ético, né, que é tão importante essa relação ética entre as empresas, entre as pessoas, né, para a perpetuação das relações? Grazi, se me permite, a gente fez até um quadrinho, a gente tem um quadrinho que a gente segue e que a gente orienta os nossos clientes a respeito do efeito transparência, né? E você vê que o relacionamento desse termo com os stakeholders é muito relevante porque ele envolve a parte interna, envolve fornecedores, envolve clientes, envolve pessoas, que é a gestão de pessoas, o RH, né? Ele tem um componente importante que é você evitar fraudes. Então e tudo isso, esse conjunto todo dá a ideia do que a empresa, quais são as políticas da empresa
em termos dela ser íntegra, manter a longevidade e cuidar da sua imagem, porque são fatores que impactam diretamente a imagem da empresa. Isso repercute em financiamentos, isso repercute em análises econômicas e financeiras por parte do investimentos. Então, ela tem um impacto, tanto quanto hoje você discute um pouco do ESG, né? Não se discute tanto como deveríamos discutir a transparência. E é isso, esse é o nosso envolvimento, é como tornar a transparência algo muito relevante dentro das políticas estratégicas das empresas. Além de você cuidar de meio ambiente, ESG, cultura, mas a transparência ela tem maiores elementos, tem muito mais elementos para poder você analisar e aplicar dentro de uma empresa. E vocês, enquanto escritório jurídico, vocês apoiam na construção de todas essas políticas? Como que vocês acabam contribuindo isso nos seus clientes e também no ecossistema? A gente participa muito de alguns conselhos de administração de empresas. Então, a gente procura levar para esse conselho essas mensagens para que ela venha de top-down, ou seja, ela seja disseminada dentro da estrutura. E às vezes com comitês específicos, às vezes com departamentos específicos, né? A gente tem um guidance, que é, vamos dizer assim, básico, que é uma referência, e depois você leva isso para o conselho, para que o conselho possa disseminar essas boas práticas dentro da estrutura da empresa. Fazendo as provocações com comitês de auditoria, com comitês de bem-estar, comitês de gestão de pessoas. Você tem várias empresas, dependendo do tamanho e o porte, né? A gente sente um pouco a dificuldade com as pequenas e médias empresas, por força da atuação no mercado. Isso tem um certo custo administrativo, né? Mas a ideia é que, com o Troféu Transparência, a gente consiga, com essa separação, essa setorização que tem sido feita... Democratizada, isso que chegue nas pequenas e médias empresas também. Porque é muito importante que esse ecossistema tenha todos esses guidances de transparência. Até porque a gente hoje vive no mercado de M&A, né? E sem dúvida é super importante que tanto o pequeno, médio, todo mundo tenha isso. Não só os pequenos, mas veja, o ecossistema que está sendo gerado para a tecnologia. Né? Você sempre começa com uma startup que tem um tamanho pequeno, às vezes médio, mas ela precisa dos seus guidances, ela precisa de ter todos esses controles para que quando houver o próximo passo em relação a um crescimento ou uma negociação, uma fusão, uma incorporação, ela esteja preparada. Ela não crie problemas ou não crie desastres para uma decisão futura. Então, até para esse nível de empresas, é importante a transparência. Para apoiar na fusão, né? No valuation. No valuation, enfim, tudo isso tem impactos. Veja quantos temas nós estamos conversando aqui que refletem... diretamente a transparência, a pauta, né? Exatamente. E quando a gente fala de transparência também, a gente não pode deixar de falar de valores corporativos e também a própria cultura corporativa. Como é que vocês enxergam esse contexto? Isso modela bastante, né? Porque a gente tem exemplos na nossa área, que é a área da ANEFAC, na área contábil, na área financeira, nos últimos anos, alguns exemplos de que a má prática, a falta do accountability, não é? A falta da integridade, não é? Prejudicam muitos, não só os funcionários, como o próprio mercado. Sim. Não preciso citar aqui alguns exemplos, que não é o caso, mas nós temos notícia de várias, né, situações em que a ausência da transparência, a falta da ética empresarial, né, tem causado alguns transtornos no mercado empresarial. E a legislação também está acompanhando isso, com responsabilidade civil, enfim, acho que também tudo mas isso... aí, quando entra a legislação, que a nossa legislação é uma das melhores, mas ela já entra com o fato ocorrido. Já aconteceu, né? E então, a transparência, ela ajuda na prevenção. Ela ajuda na prevenção, exatamente isso. Uhum. E quais as expectativas da Ronaldo Martins e Advogados com relação à evolução dessas práticas relacionadas à pauta transparência? Olha, ela não está totalmente consolidada, as boas práticas. Então, o troféu é um caminho para a gente estar incentivando essas boas práticas. Mas veja que, por força desse momento evolutivo da economia, dos negócios, né, nós temos a inteligência artificial criando outros mecanismos que têm que ser analisados de como ela vem e se incorpora à transparência. Porque é um grande desafio em função, não da ajuda que ela provoca, mas, enfim, as distorções que podem haver no uso dessa ferramenta e, óbvio, na transparência.
porque nem todos os dados são públicos, nem todos os dados estão disponíveis, não é? Mas com a inteligência artificial isso pode acontecer. Ao acontecer, como que você protege, como ela passa a ser uma ferramenta importante para auxiliar a manutenção e o desenvolvimento dessa transparência. Então, nós estamos diante ainda de alguns grandes desafios, né, no mundo corporativo. Me permita, você incluiu a questão de ser head jurídico da ANEFAC, né? Como é que a ANEFAC hoje, através da sua cadeira, o seu papel dentro da ANEFAC, vem ajudando os seus associados e o ecossistema com relação a essa pauta? Veja, a ANEFAC já tem, vamos dizer, há muito tempo vem trabalhando essa questão da transparência. A entrada do head jurídico é para consolidar um pouco mais isso, né, na forma corporativa, ou seja, quais são as linhas mestras de uma integridade corporativa que pode auxiliar a transparência da empresa. Então, a gente tem trabalhado muito, é claro que é uma novidade, porque o head jurídico foi criado este ano, de 2024, então tem muito desafio pela frente, muitos desafios, né? Então, a ideia é consolidar esse mecanismo, não só do ponto de vista de uma medida administrativa, mas como uma regra efetiva de conduta das empresas. E até para provocar também uma mesa redonda, né, para troca de experiências, porque eu acho que, de alguma forma, a dor de um é a mesma, né, do muitas outro. Vezes é isso. Existem situações básicas que todas as empresas deveriam ter. Mas cada segmento, cada negócio, né, tem a sua integridade, tem o seu regulatório, inclusive. Então, acho que é importante essa troca de informações, essa troca de experiências, né? Isso vai somando para criar esse grande ecossistema da transparência. E não tem como não, quando a gente falar de transparência, não falar de sustentabilidade, né? E também falar sobre responsabilidade social. Como é que você enxerga essas disciplinas atuando juntas aí? Nós entendemos que isso forma um triplé. Porque você tem a transparência, depois você tem a ética, você tem a integridade e tem, aí assim, aquilo que eu sempre falo, que é a longevidade dos seus negócios. Como você, né, olhando para frente, olhando para trás também é difícil, né? Mas olhando... Mas é uma referência, olhar o retrovisor é uma boa referência exato. Também. Olhando para frente, como é que o teu negócio será daqui 5 e 10 anos? Então, hoje, você tem que estar plantando algum mecanismo para dar longevidade ao seu negócio. E isso comporta esses componentes que nós estamos falando, de ética, de transparência, de integridade, né? E longevidade dos seus negócios. Sem dúvida, a perpetuação dos negócios sempre é maior do que qualquer pessoa física, isso, né? É importante perpetuar. Porque hoje os negócios estão tendo essa pressão, vamos dizer assim, né? De fatores novos, situações novas, né? Mas você tem que levar em conta que tudo é feito com pessoas. Então, como tratar essas forças de trabalho para manter o seu negócio, ou estar integrada com o seu negócio e dar longevidade ao seu negócio? Se não tiver ética, se não tiver o lado social, né, como nós no escritório, a gente entende que a gente deve devolver alguma coisa para a sociedade. Você tira dela alguma coisa e deve devolver. Isso tem um impacto social. O que você faz para devolver para a sociedade aquilo que ela te dá? Então, tem o lado social, né, o lado da gestão de pessoas, o lado da ética, isso é fundamental. E o mundo aí, né, e os negócios estão em constante transformação. Quais que você vê que são os principais desafios para manter a transparência dentro desse mundo tão mutante? Hoje eu vejo mais a parte de gestão de pessoas, porque nós temos algumas evoluções e algumas situações que a economia vai criando e que você não tem precedentes. Então, por exemplo, a reforma tributária está trazendo uma série de impactos para o mercado, para as empresas, mas nós não temos uma legislação que tenha precedentes, que tenha tido já uma análise por parte do judiciário, por exemplo, dos economistas que tragam. Então, e aí nós estamos falando de pessoas gerindo isso. Então, acho que a maior dificuldade agora que nós vamos ter não é falar sobre aquilo que deveria ser, mas como deve ser feito e por que deve ser feito e como fazer de forma diferente para frente. Ronaldo, em nome da ANEFAC, você também é da ANEFAC, mas aqui nesse momento eu estou do outro lado da mesa, claro. né? Então estou representando a ANEFAC. Queria te agradecer imensamente aí por compartilhar com a gente, pelo teu tempo, né? E por estar apoiando, né, o Troféu Transparência. Imagina, sempre vamos estar apoiando
o Troféu Muito bom. Transparência. Muito obrigada. Então, um prazer te ter aqui no Giro Eu da que agradeço, Transparência. Grazi. Um Tá abraço bom? a todos, viu? E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi mais um episódio do Giro da Transparência, referente ao Troféu Transparência da ANEFAC. Muito obrigada e até o próximo episódio. Nenhuma empresa cresce sem ter um sólido suporte jurídico para garantir a segurança dos seus negócios. Por isso, nós do Ronaldo Martins e Advogados somos um escritório totalmente orientado ao desenvolvimento de negócios. Há 3 décadas, nosso trabalho é esse. Nós ajudamos nossos clientes a otimizar os resultados, aumentar a produtividade e reduzir os riscos patrimoniais. Temos ferramentas inovadoras para acompanhar as transformações dos serviços jurídicos. Somos um dos primeiros escritórios de advocacia totalmente adaptados à nova realidade digital, com uma plataforma online. Temos filiais, parceiros e associados em diversas cidades do Brasil e do exterior. E contamos com profissionais especializados em diversos temas jurídicos. Nossa proposta de valor é descomplicar o universo legal para facilitar cada tomada de decisão pelas empresas. Porque fazemos questão de ser o porto seguro e completo para nossos clientes. Ronaldo Martins e Advogados. O lugar onde os negócios acontecem.